Pronto. Aqui não tá aparecendo ainda não. Pronto, apareceu mineração. A exploração de ouro e a prata foi nos primeiros anos da conquista, a principal atividade econômica das colônias espanholas. Os metais eram atraídos pelas populações indígenas locais submetidos a um regime de trabalho semelhante à servidão. Havia duas principais formas de trabalho: compulsório, mita e conveniente. A mita consistia no trabalho forçado dos indígenas nas minas de prata e ouro, com pagamento mínimo insuficiente para a sua sobrevivência. Na encomenda, a coroa autorizava o colonizador a utilizar os nativos para trabalhar nas minas ou na agricultura, desde que fossem cristianizados. Os indígenas eram agrupados em grandes aldeamentos sob o controle dos colonizadores. Essas duas práticas contribuíram tanto para dizimar quanto para modificar práticas sociais e culturais dos grupos nativos. Então, a gente está vendo como era o tipo de mineração. Esse tipo de mineração é a exploração do ouro e da prata, né? Os metais eram extraídos pelas populações indígenas. A mita consistia no trabalho forçado de indígenas e nas encomendas as coroas autorizavam os colonizadores a utilizar os nativos para trabalhar. Essas duas práticas contribuíram tanto para dizimar quanto para modificar as práticas sociais e culturais dos grupos nativos. Então, esse foi o tipo de mineração. Próxima página, Marconildo, por favor, viu? Agricultura. Aliás, ainda tem um restinho ainda, mas tem agricultura depois. Bom dia, turma do 8º ano. Bom dia, turma do 8º. Estou atrasado. Mas vamos lá, aula de português, viu? Ui. Opa. Só um minuto, Gil, viu? Tá bom. Aí, eu vou ajeitar aqui. Aula de português. Ai, não cai aqui, aí já sabe. Uma tragédia. Aí, só um minuto que eu vou passar aqui para você. Aí eu vou ficar com o microfone, mas estou escutando. Só aí você falar. Tá certo, tá. Eu vou... Porque ainda tem 2 páginas ainda, aí como a gente vai ter prova, eu tenho que, né, terminar. Nas áreas menos povoadas, como era o caso do vice-reinado na Nova Granada, não havia mão de obra indígena em quantidade suficiente para realizar os trabalhos. Assim, esses locais receberam um número considerável de pessoas escravizadas, vindas principalmente da África. Então, isso aí, ele está mostrando, isso é a continuação da mineração, viu? Isso aí é a continuação da mineração daquele que a gente viu ontem. Aí tu pode passar a página, viu, Marconildo? Passando mais adiante, para a gente ver, terminar de ver a gravura e a gente ver a agricultura. Aí ele tem, o cansativo trabalho nas minas custou a vida de milhões de nativos do nativo do BRY, ilustre a exploração nas minas de ouro e prata de Potosí, atual Bolívia. Galeria eram escavadas debaixo da terra para se chegar de onde veio, onde se encontrava o mineral, o metal. Então, eles aí estão mostrando, essa ilustração mostrando, né, dos mineradores, da pessoas procurando o ouro, a prata, como foi dito
na leitura anterior, né? Agora a gente está na agricultura. Então, logo após o período das conquistas, as colônias espanholas passaram a praticar também a agricultura em grandes propriedades, chamadas haciendas, especialmente nas regiões da América Central e Antilhas. A pecuária também foi introduzida no México, na região do Vice-Reinado de Prata. Os indígenas desligados de suas comunidades e os mestiços, nascidos, sobretudo, dos casamentos entre brancos e indígenas, passaram a trabalhar nas fazendas. Alguns deles eram arrendatários ou parceiros da propriedade maiores. Outros, em trocas do trabalho, recebiam um pequeno lote de terras para sua subsistência. Em geral, esses trabalhos não recebiam salário, contraíam dívida que jamais conseguiriam pagar nos armazéns pertencentes aos empregadores e acabaram vinculados aos homicidas por período independentes. Então, ele diz arrendatários, pessoas que arrendam, alugam as terras de outro. Como ele diz, que é isso? Maria, foi isso? Misericórdia. Que é isso? Os indígenas desligados. Que foi, Isis? Meu Deus. Aí ele diz assim, isso é o tipo de agricultura logo após o período das conquistas dos colônios, certo? As colônias espanholas passaram a praticar também a agricultura. Então, depois dos metais que eles conseguiram o ouro, a prata e tal, então eles foram investir na agricultura. E esse tipo de agricultura, ele foi na América Central e nas Antilhas. A pecuária foi introduzida no México, na região do Vice-Reinado do Prata. Então, ele diz, os indígenas eram desligados de suas comunidades, os mestiços nascidos em tudo, de casamento de branco com indígena, né? E alguns deles tinham terras, né? Eram arrendatários, parceiros de propriedades maiores, certo? Então, também eles não recebiam salários e aí ainda mais contraíam mais dívida ainda para pagar, né, nos armazéns pertencentes aos empregados. Quer dizer, os empregados vendiam a ele, né, os donos de terra vendiam a eles, e eles ainda ficavam mais endividados e continuavam trabalhando, pagando com seu suor, trabalhando sem receber nada, só trabalhando para ter a sua vida, para levar a vida, né? Não tinha direito a nada, praticamente. Então, a gente vai agora para a colonização portuguesa. Página 143, viu, Marconildo, por favor, viu? Página 143. A colonização portuguesa. Aí vem a colonização portuguesa. Entre 1500 e 1530, a principal atividade econômica dos portugueses na América foi a exploração do pau-brasil. Isso aí é um pouquinho da nossa história, né? Do pau-brasil, realizada nas áreas litorâneas, em troca de ferramentas, de metais e ouro, e outros utensílios e adereços, os indígenas abasteciam os navios portugueses com madeira, que era comercializada da Europa. Aí é um pedaço, né, da colonização daqui. No início, os portugueses estavam mais interessados no comércio de especiarias orientais, que davam lucro extraordinário. Com o tempo, as ameaças da ocupação orientais, as ameaças da ocupação estrangeira do litoral e da administração do comércio oriental
com as Índias alteraram a relação dos portugueses com a colônia. Em 1531, desembarcou aqui, né, aqui no Brasil, Martim Afonso de Souza, para explorar, defender e colonizar as terras da América, que logo se tornariam parte importante do Império Colonial Português. No ano seguinte, Martim Afonso fundou a Vila de São Vicente, a primeira povoação portuguesa na América. Ali, os portugueses introduziram a cultura da cana para produzir açúcar, um produto de alto valor comercial na Europa. Essa atividade econômica foi facilitada pela experiência que eles já tinham com esses cultivos nas ilhas Atlânticas. Então, a colonização portuguesa, a gente está vendo que foi a partir de 1500 a 1530, principal atividade econômica era a exploração do pau-brasil, só que como uns precisavam da madeira e outros precisavam da ferramenta, aí faziam essas trocas, né? Eles davam a madeira e eles davam a ferramenta, como eles dizem aqui, né? Abasteciam os navios com madeira e depois eles ganhavam a ferramenta, né? Aí quando foi em 1531, Martim Afonso de Souza também veio defender, ele veio explorar a terra, mas também veio defender e veio defender e colonizar, né? E logo se tornou, ele se tornou importante. O que foi que ele fez? Fundou a Vila de São Vicente, que foi a primeira povoação portuguesa na América, introduziu a cultura da cana-de-açúcar, que era também uma das principais riquezas que tinha, era a cana-de-açúcar. E essa atividade econômica foi facilitando pela experiência, né? Certo? Então, pode passar adiante, Marconito, por favor, viu? Ainda tem um resto para ler aqui, dessa. E tem... Pode passar adiante, viu, Marconildo, por favor? Marconildo? Marconildo? Isso. Aí, como é que se diz? Aqui tem um produto de alto valor comercial na Europa. Essa atividade econômica foi facilitada pela experiência que eles já tinham com esses cultivos nas ilhas Atlânticas e a madeira de Açores. Então, ele já tem esse cultivo e veio só aprofundar. Aqui essa gravura ele tem dizendo que é uma fundação de São Vicente a óleo sob tela de Benedito Calixto. Isso é a ilustração que ele está mostrando. E aqui tem a leitura Saiba Mais. Essa leitura é bem interessante, viu? Então, os escambos. Já nos primeiros contatos com os habitantes do continente americano, os portugueses iniciaram o escambo. Então, o que era escambo? Troca de produto e serviços dos indígenas por mercadorias. Um navegador francês chamado Binot de Gonneville, que esteve na colônia entre 1503 e 1504, afirmou em seus relatos da viagem que os indígenas trocavam diversos artigos que interessavam aos europeus, como pele de animais, plumagens, madeira e etc. Por pentes, facas, machados, espelhos, miçangas e outros bugigangas, quinquilharias e coisas de baixo preço. Então, aos olhos dos europeus, parecia um absurdo que os povos nativos aceitassem objetos de pouco valor em troca de objeto valioso na Europa, como o pau-brasil. Mas essa troca, aos olhos dos indígenas, tinha outra lógica. Se, para os europeus, espelhos ou machados de metal não representava quase nada, para os indígenas eram objetos úteis, valiosos, que eles não sabiam fabricar.
Por sua vez, não parecia mais incompreensível que os europeus fizessem uma longa e arriscada viagem para obter uma simples madeira usada para tingir tecidos de vermelho. Não corria ao propósito português questionar se, para os nativos, o seu comportamento também não poderia ser visto como tolo e sem sentido. Então, essa é a história dos escambos. Eles trocavam, faziam as trocas, eles precisavam desses materiais e os portugueses da madeira. Lógico, a madeira, né, de grande valor. Mas como aqui tinha bastante, e os índios também não era, como é o nome se diz, que chama, interesseiro não, ele não tinha assim a sabedoria de querer explorar, assim, achava que não valia nada, porque ó, tem muita madeira aqui, não é nada demais a gente trocar. Claro que os portugueses, como sendo mais, já tinham mais a capacidade de pensar mais, já eram ambiciosos, né? Ambiciosos, vamos usar a palavra. Então, o que fez ele? Aí trocava. Foi difícil a troca, que eles achavam que era difícil porque eram objetos valiosos e o deles não era, mas para eles tinha uma serventia, um espelho. Ele se olhava, via a pintura dele, né? Como eles estavam vestidos. Foi interessante para eles, né? Então, vamos dizer assim que era de maneira ingênua e sem ambição, né? Essas trocas. Então, passar adiante, Marconildo, por favor, viu? Colonização inglesa, página 144. Faltam 2 páginas, faltou outra página só para eu terminar, viu? Para a gente ir para... Então, essa colonização inglesa aqui, aí a gente vai só dar uma lidinha e passar adiante. A primeira tentativa inglesa de ocupação da América do Norte ocorreu entre 1584 e 1585, sob o reinado da Rainha Elizabeth I, quando o explorador Walter Raleigh fundou a colônia de Virgínia. A iniciativa, porém, não teve sucesso por causa dos inúmeros ataques dos nativos aos invasores. Ainda assim, a chegada de europeus à região e o contato com a população locais provocou, como restante da América, enormes baixas na população nativa, devido à guerra ou epidemia de varíolas, gripe e etc. A partir do século XVII, a colonização inglesa ganhou um novo impulso com a fundação das fundação das companhias do comércio britânico, como a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth, que favoreceram a fundação de novas colônias na América. Nessa época, então vamos ver aqui. Aqui ele diz a colonização inglesa, né? Na América do Norte ocorreu em 1584 a 1585, foi quando ocorreu a primeira tentativa, né, de ocupação. E quem estava no reinado era Elizabeth I. E, como se diz, quando explorado, o Walter Raleigh fundou a colônia de Virgínia, né? A iniciativa, porém, não teve sucesso. E aí depois eu paro. Ainda assim, a chegada de europeus à região e o contato com a população local provocou o quê? Provocou no restante da América enorme baixa na população nativa, devido à guerra ou epidemia de varíolas. Quando eu li enorme baixa na população nativa, era que os nativos eles pegavam, né? Pegavam a doença varíola, que a gente chama hoje em dia, eu sei, varíola é a catapora, né? E a gripe, a gente sabe. Talvez se fosse até essas gripes pesadas que a gente tem hoje em dia. A partir do século XVII, a colonização inglesa ganhou novo impulso com a fundação das companhias de comércio britânicas, como a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth, e favorecer a fundação de novas colônias na América. Então, aí passa adiante aí, Marcondes, por favor, viu? Para a gente terminar a leitura.
Passa aí adiante, por favor, Marco. Para a gente terminar, vê se Marco Nilton passa aí. Isso. Aí vem, nessa época, muitos puritanos ingleses foram para a América, fugindo de perseguições religiosas. Muitos puritanos foram para a América, fugindo de perseguições religiosas. Juntou-se a eles um grande número de pessoas empobrecidas pela profunda transformações econômicas decorrente do declínio do sistema feudal. Entre essas transformações, destacava-se o cercamento das terras comunais que eram cultivadas pelos camponeses na Idade Média. Essas terras se tornavam particulares e destinadas, sobretudo, à criação de ovelhas para a produção de lã. A população rural perdeu seu meio de subsistência e migrou para as áreas urbanas, mas muitos não encontraram empregos nem abrigos e que os motivou a emigrar para a América do Norte. Então, ele diz que os puritanos ingleses eram um tipo de pessoas assim, muito, né, assim, religiosas, essas coisas todas, né? E fugindo de lá, das perseguições, juntou-se com os grandes números de pessoas empobrecidas, pelas profundas transformações econômicas decorrentes do declínio do sistema feudal. O sistema feudal era, quando a gente começou logo as aulas, que a gente falava muito nos feudos, pessoas muito ricas, nobres, de grande poder, né? Aí continua nas histórias, sempre fala, porque é um exemplo da riqueza, da nobreza, do poderio, né? Da arrogância, então ele sempre fala. Então, as primeiras colônias. Os imigrantes que deixavam a Inglaterra em busca de uma vida mais segura e próspera no continente americano, dirigiram-se especialmente para a parte setentrional, a área de que ficou conhecida como Nova Inglaterra, e para o centro da costa atlântica. Nesses locais, eles fundaram as 3 primeiras colônias anglo-saxônicas. Nas colônias inglesas do norte e do centro, a atividade agropastoril era feita em pequenas propriedades, com mão de obras livres, assalariada, visando a subsistência ou a produção para o mercado interno. Não. Essa região teve um desenvolvimento comercial e manufatureiro considerável. Nas colônias inglesas ao sul, estabeleceu-se principalmente um sistema de plantação em vasta área denominado plantation, no qual uma aristocracia branca explorava o trabalho dos africanos escravizados. Então, o tabaco, o algodão e o anil eram cultivados e exportados para a Europa. Essas 3 colônias da América do Norte, localizadas nas costas atlânticas do continente, deram início aos atuais Estados Unidos da América. Então, ele tem a plantagem, as sistemas de grande propriedade trabalhadoras por mão de obras africanas escravizadas e centralizadas da produção voltada para a exportação. Esse nome está aqui sublinhado. Então, aí continuando, né, as colônias inglesas do norte ativadas, a agropastoril era feita em pequenas propriedades, mão de obra livre, assalariada, visando o quê? A subsistência ou a produção para o mercado interno. Essa região teve desenvolvimento comercial e manufaturado considerável, quer dizer, boa, né? Aí, nas colônias inglesas, ao sul, estabeleceu-se um sistema de plantação, vastas áreas dominadas, com a aristocracia branca, que explorava os trabalhos africanos. E lá, nessa plantação, era o tabaco, o algodão e o anil. E aí, as 3 colônias do norte, né, localizadas na Atlântica do continente, deram início que deu início aos atuais Estados Unidos da América. Então, passando adiante para a gente ver o mapa e
o restante da leitura, para a gente voltar para um exercício. Aí, ó, as 3 colônias, tá vendo? Então, são essas 3 colônias que a gente tá. Massachusetts, New York, Massachusetts, sei lá, Rhode Island. Então, são as 3 colônias que a gente estava falando. Então, os de verdinho são as colônias do norte. O de vermelho ou rosa, colônia do sul. Os roxinhos são a ocupação britânica até 1700. E o de amarelo são as ocupação britânica até 1700. Tá perto, viu? Já já a gente... tá perto. A ocupação já já termina, viu? Aí a gente vai para o exercício. Então, Marconildo, por favor, tu passa aí para a leitura, para a gente começar o exercício. E a gente vai terminar para ir para o exercício. Marconildo? Isso. A gente vai terminar para a gente ir, viu? Para começar. Colônia de exploração, coloniais e povoamento. Durante muito tempo, houve uma discussão entre pesquisadores sobre os tipos de colonização da América. 2 expressões, então, eram bastante utilizadas. Colônia de exploração e colônias de povoamento. De acordo com essa visão, os ingleses teriam estabelecido colônias de povoamento na América do Norte, em oposição aos espanhóis e portugueses, que teriam fundado colônias de exploração. No restante do continente, contudo, essa explicação não leva em conta inúmeras particularidades presentes no desenvolvimento colonial do continente. Tanto na América Ibérica como na América Inglesa existiram, certo? Por nada. Existiram núcleos de povoamento, pequenos vilarejos construídos em torno de fortes militares, regiões portuárias e zonas de plantio, assim como sob domínio inglês e sob domínio ibérico. Foram comuns ali foram comuns ali atividades agrárias destinadas ao mercado externo, com mãos de obras escravizadas e a produção econômica voltada para o consumo da população colonial. Interferência dos governos metropolitanos no processo de valorização, as coroas espanhola e portuguesa logo implantaram. Não sei. Aí, logo implantaram. Não, isso aí é a última aula, viu? Quem me perguntou isso é a última aula do 7º ano. Logo implantaram nas colônias estruturas administrativas e militares. Na América Inglesa, ocorreu uma situação diferente no século XVII. As agitações políticas na Inglaterra afastaram a coroa britânica. Marconildo, falta terminar o restinho da leitura, por favor, para a gente ir para o exercício, viu? Não, eu vou ter aula ainda com o 9º ano. Sim, Marconildo? Pronto, aí a gente vai terminar a leitura para a gente começar um exercício. Na América Inglesa, ocorreu uma situação diferente. No século XVII, as agitações políticas na Inglaterra afastaram a coroa britânica de uma fiscalização colonial intensa, o que possibilitou aos colonos viverem sob uma liberdade política e econômica que não ocorria nas colônias ibéricas. A exploração dos recursos naturais e a produção de manufatura puderam ser desenvolvidas sem o controle da administração metropolitana. Então, isso aqui é mostrando como foi, construir um conceito. Ele está mostrando como foi as colônias e a exploração
e colônias do povoamento. Isso aí ele está só mostrando como foi, o que ocorreu, o que foi que aconteceu, certo? Como foi dividida, como foi, mostrando como era, viu? Agora a gente vai para o exercício. Domínio, colonização francesa, holandesa. Ah, é a última página, desculpe. Franceses e holandeses criaram no século XVII companhias de comércio cujo objetivo era estimular a ocupação de terras americanas. Dessa maneira, eles buscavam usufruir do vantajoso comércio colonial. Os franceses ocuparam a região que hoje corresponde ao nordeste do território canadense. Fundado em 1608, a cidade de Quebec, a principal atividade dos colonos era a caça de animais para obtenção de pele e a agricultura de subsistência. Posteriormente, eles ocuparam a foz no rio Mississippi, fundado ali a colônia da Louisiana, que mais tarde faria parte do território estadunidense. A Holanda, por intermédio da Companhia do Comércio das Índias Orientais e da Companhia do Comércio das Índias Ocidentais, controlou grande parte do comércio de produtos coloniais, transformando-se no século XVII em grande potência marítima comercial da Europa. Interessados no domínio colonial, americanos e holandeses fundaram em 1623 um povoado chamado Nova Amsterdã, que tempo depois passou ao domínio inglês. Falta um restinho, né, da leitura, né? E aqui tem um mapa, o domínio da América do século XVIII. Aí tu passa a página mais adiante, né? E depois a gente vai... Falta o resto da leitura. Viu, Marco Nilton, para terminar. E a gente vai voltar para o exercício. Isso. Aí ele diz assim, né? Amsterdã, que tempos depois passou ao domínio inglês e se transformou na cidade de Nova York. Tanto os franceses quanto os holandeses fundaram colônias também nas Antilhas e na região das Guianas, na América do Sul. Ocuparam ainda temporariamente partes do território da América Portuguesa, como Rio de Janeiro, Pernambuco e Maranhão. Então, olha só, isso aqui é o domínio colonial da América, do século XVIII. Nós temos a Baía de Hudson, deixa eu ver. Então, olha só, aqui nós temos Louisiana, que foi falado aqui, né? Louisiana, né? As 13 colônias, de onde vieram aquelas 13 colônias que a gente veio, né? E aí já vem a Nova Espanha e tal. Então, Louisiana, aqui, Quebec também, que nós vimos na leitura, aqui Quebec, Louisiana e as 13 colônias. Foi o que a gente viu hoje, né? Falando sobre elas 3, né? E a Nova Espanha veio depois. Então, Marco Nilton, a gente vai voltar para o assunto. Isso é mapeão, né? Isso aí é só um resumo. Ainda voltar para o assunto, para eu começar o exercício dos meninos. Senão, a gente vai voltar para a primeira página, não, né? Nós paramos, né? Dá acento e... A gente volta da página 134. Tu tá em qual? Olha, eu fiz exercício desse na outra aula. É melhor fazer a partir da 134. Quer ver? Eu já fiz um exercício. É melhor voltar, como diz a história do começo, não? Mercantilismo. Você que sabe, você fez... eu acho melhor, sabe por quê? Sabe por quê? Oi. Porque eu faço um exercício bem, bem feitinho, né? Do mercantilismo. Acho que dá tempo, não dá? Dá. Então, pronto, eu faço. Pelo menos eles já conhecendo alguma coisa, dá tempo. Tem aula ainda do nono, né? Não, tem não. Oi? Tem aula do nono? Deixa eu ver. Eu vi tem no uma aula horário. do nono, tem uma aula do nono. Tem uma ainda, né? É só uma, né, Marconildo?
É só uma do nono. Pronto. Então, eu vou fazer o exercício aqui, terminar Mas os se exercícios. quiser, o sétimo, porque o nono já está adiantado e você não começou os exercícios do sétimo, é Não, melhor do não. sétimo. Então, eu termino do sétimo, aí a do nono eu não dou, né, hoje, né? É, aí fica Pronto, mas melhor, porque todo mundo fica fica melhor eu terminar. igual. Porque eles não têm nenhum exercício ainda dele, e eles estão Isso, assim enquanto meio. isso eu vou tomar café, que eu ainda não tomei. Aí essa aula essa aula era em inglês para o sétimo. Essa aula Pronto. era, Aí eu termino, aí pronto, aí termina a minha aula, né? Que eu também tô com é, fome. com Também tô morrendo de fome. certeza, você só tem essa aula aí. Pronto, Aí então vamos pro você, exercício. A agenda pronto, pro eu exercício. vou chamar o segundo link, porque o outro link, porque tá, é, Pode cair, né? tá caindo já, só falta Tá 2 certo, minutos, tá tá. certo? Ok, certo. Pronto, no sétimo ano vou mandar o link. Tchau.